Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 390 e minguando até 900 dias, 28 de janeiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Se inscreva no canal, sinaliza este vídeo. Isto é importante. Eu sempre tomo a expressão de dentro da sociedade para que eu possa expressar tudo de uma forma consciente e para que possamos tomar a consciência entre uma coisa e outra. Todos os dias, 19 horas, eu libero um blog, né, na plataforma do YouTube. Vocês acompanhem e deixem de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um vídeo anterior para que vocês possam ter praticidade, né? Para que vocês possam voltar, para que você possa entender o que foi dito antes. Este blog diário, ele é uma continuidade. Veja Deus do princípio, Deus do primeiro blog, certo? Que foi produzido. Eu estou com 390 blog diários nesse exato momento e vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social. E para que a gente possamos ter ciência entre uma coisa e outra. Eu também deixo na descrição a abertura do blog, né, da Cumplicidade do marido e a abertura do blog da Cumplicidade de Cristo e a abertura da Cumplicidade, Postura Política e Cumplicidade. Estou na 69ª página deste blog diário, né, sobre o amor incondicional de Deus, sendo 3 subtítulos para que nós possamos trabalhar isso, o amor incondicional de Deus de todas as formas, sendo a 12ª, né, da postura política e cumplicidade. Eu sempre deixo no título do vídeo todos especificado, né, pode haver erro, né, pode ter algumas coisas, mas vocês levem isso em consideração, que são coisas simples para que vocês ainda possam ter consciência de tudo. Eu tenho certeza que teve uma vez que eu peguei um blog diário, né, eu queria falar uma data, eu falei outra data. Em vez de eu falar 31 de novembro, aí eu falei 30, ao invés de eu falar 31 de outubro, eu falei 31 de novembro. Sendo que 31 de novembro nem existe nesse nosso calendário, que ele é falso também, né. Acho que novembro ele só vai até o mês 30, né. Só que 31 vinha de outubro, mas eu queria dizer 31 de outubro. Isso é bem um dos erros, bem lá no princípio. Aí, o que acontece, né, como eu sou o editor, sou o diretor, né, sou o programador, faço tudo isso, gera essa complexidade, mas eu tento fazer esses erros de uma forma natural, para que vocês também entendam, para que você não ficar sobre a perfeição do outro, sobre a perfeição dos outros hoje é desigualdade social, é ele rebaixar alguém para ser maior que o outro emocionalmente. Então vocês entendam, quando você quer fazer uma coisa, você oferece o trabalho, é igual está sendo aqui, hoje está vendo aí, ó, muitas possibilidade, muitas barreiras para que as pessoas possam estar conscientizando em uma coisa e outra. Eu faço a minha parte, o meu trabalho, né. Ah, as pessoas não gostou, não entendeu nada, não está assim, não é problema meu, né, fazendo a minha parte. Fazendo o meu trabalho, eu estou entregando aqui para Cristo, estou entregando para o relacionamento social, Cristo, estou devolvendo ele para Ele. Ah, não gostou, né, o que que eu posso fazer? Quem é que vai convencer as pessoas do pecado? Deus, não sou eu.
Quem é que vai convencer que isso vai ser bom para ele ou não? É Deus, não é eu, né. A pessoa está muito em crise, muito complexidade sobre o que já tem dentro da sociedade, né. Com o tempo ela vai conseguir, acredite nisso, tá. Tudo é questão de tempo. Deus faz o trabalho dele, a obra dele completa. Aí você tem que se entender que é paciência, você faz a sua parte e permita que as pessoas façam a sua parte, entrega tudo para Cristo e espera que elas se convença dos seus pecados, né, que Deus possa abrir a consciência dela, a mente dela, né, de uma certa forma, entenda, é um processo, é tempo, trabalho, entrega tudo e deixa aí que está aí, certo? Então, entendendo o capítulo que foi lido, né, do anterior, né, sobre o capítulo 16 de Gênesis, né, Sarai e a Abrão, né, Abrão e a Sarai, a sua esposa, e sabendo como que nasceu essa cumplicidade do relacionamento social de uma forma em espiritualidade, isso é postura política e social, ok? Postura política e cumplicidade é uma espiritualidade que vem nascendo no lugar do relacionamento social, né. Corte a árvore, né. Nesse tempo sacrificou Emanuel, aí entra o traidor no lugar da consciência do corpo interior, que todo mundo predejou, o mundo foi martirizado com a consci quando Deus estava habitado com Adão, na consciência Adão, o verbo encarnado estava lá, então todo mundo apedrejou. Se não foi com as suas ignorâncias, sacrificando o corpo, foi com as suas expressão, né, confessando aí Jesus como, né, Salvador. Jesus, você sabe que Jesus, ele é o Salvador, mas Salvador do mundo. Ele salva o mundo de uma certa forma, porque a força da união. Aí tudo torna Cristo. E quando as pessoas têm consciência que Jesus pode ser, né, a consciência de Deus desabitado, sendo o Cristo, aí ele também pode usar essa expressão, porque não é nome que vai determinar quem ele é o que ele é e pronto, certo? Ele é o quê? Cristo. O que que é Cristo? É o mundo globalizado, certo? Aí, se vocês quiser pegar mais uma referência sobre isso que está sendo dito, você entenda. Emanuel foi levada para o deserto, né? É a primeira, segunda, terceira vez. Na quarta, vamos dizer, na terceira vez, vamos colocar no terceiro, ele caiu, aceitou a proposta. Ele se entregou. Ele se entregou. Aí todos os corpos caiu na expressão, martirizaram o corpo, né? Ele se entregou. Se ele se entregou, ele aceitou a proposta do inimigo, do diabo, para se fazer um com eles, para se fazer o mundo globalizado junto com eles, porque mais tarde aquela consciência, ele ia preparar lugar, a consciência ia desabitar daqui o corpo, a consciência de Deus ia desabitar, ia preparar esse mundo que nós estamos vendo agora, tudo formalizado, bonitinho para nós, bem compreendido agora, né? Aí vocês compreendem isso. Não vou entrar em detalhe não para que vocês entendam. Então vamos lá, dando continuidade aqui. No tempo em que todas as coisas estão se voltando para os seus devidos lugares, e para isso não vamos entender, despertar da consciência, um trabalho muito bom que estão nascendo dentro da sociedade. Se você vê um vídeo despertar da consciência, pare, dê uma atenção para essas novas cumplicidade que está nascendo dentro da sociedade. Tome ela como uma coisa boa, ok? Todos nós, corpo de Cristo, estamos passando por uma transformação de nossas consciências, dos nossos corpos exteriores. Isto explica que o prazer sempre vai vir de uma forma correta. E se não for correta, é relacionamento, e se não for correto, o relacionamento de ambos vai ficar negado, certo? Quando a gente relaciona correto, quando não relacionamos correto, né, vai vir de uma forma correta. O mentor negou, você está negando o seu relacionamento social. E perdendo o prazer quando perdendo o prazer quando há traição. Quando há traição, e sendo que a traição, ela vai desconectar o corpo de um e do outro. E de
E de outra forma podemos conhecer que o sexo por si só, ele não gera complexidade, pois a liberdade de um corpo é o direito de outro corpo. Quando um corpo dá liberdade, né, aí você tem direito sobre aquela liberdade que estão se permitindo, sobre aquele corpo, né. Eu quero me relacionar com uma pessoa sexualmente falando, então eu me entrego o meu corpo para ela e ela entrega o corpo comigo, então nós fica livre na mesma liberdade, no mesmo entendimento, ok? Entenda isso. Vamos falar desse texto em parte, fazer na expressão livre, né. Vamos lá. No entanto, no tempo em que todas as coisas estão se voltando para os seus devidos lugares, despertar das consciências, todos nós, corpos de Cristo, estamos passando por uma transformação de nossas consciências do nosso corpus exterior, né, passando a transformação, está remanescendo, estamos nascendo uma nova consciência. Quando a gente nasce uma nova consciência, nasce também uma nova sociedade, pelo aquilo que nós estamos tomando de consciência, certo? Isto explica que o prazer sempre vai vir de uma forma correta. Isso explica que sempre o prazer vai vir de uma forma correta. Está renascendo? Está tomando consciência? Então vai vir de uma forma correta. E se não for correta, o relacionamento de ambos vai ficar negado, certo? Se não é correto, é negado, está negado. Eu nego a minha consciência do corpo interior, entrego isso de uma forma negada para a sociedade, então eu estou negando a minha sociedade, eu estou negando a minha consciência do corpo interior, eu estou deixando de relacionar o bem a outra pessoa e perdendo o prazer quando há traição. Quando você vê que foi traído, aí você já não vai ter mais prazer. Você está entendendo que as pessoas estão mentindo para você, que elas estão te enganando. Você vai deixando de ter prazer, por exemplo, hoje, sobre o nome Jesus. Vai ter, deixando de ter prazer sobre ele, certo? De uma certa forma, porque você entendeu que isso é uma traição, né, que Judas traiu, Emanuel, que Judas tomou o lugar de Emanuel, de uma certa forma, para que aquela consciência da traição tomasse todos os corpos, pelas suas próprias relação sobre aquilo que ele ia relacionar, sobre cada corpo ia relacionar socialmente. Não é questão Judas era parte dessa menção espiritual, porque ele era a consciência Adão desabitado. A consciência Adão desabitado, ele é o princípio da matéria de Deus, que é onde Deus criou Adão lá na glória de Deus, quando Deus criou Adão lá na glória de Deus. Aí, se você quiser entender, Deus criou um corpo macho, sendo o próprio Adão, a vida, e criou um corpo fêmea, sendo a Eva, e que dentro de uma postura política, né, social sobre a espiritualidade, Adão vai representar a vida e a Eva vai representar o corpo. Mas depois ele ganhou uma transformação. Adão ficou no corpo e a Eva desabitou dessa consciência, dando um fruto aqui para Cristo, uma espiritualidade, representando a divisão de bens, o cada corpo em específico. No que fora dito no blog anterior, Emanuel, Ismael, a espiritualidade, a consciência negada do relacionamento social que estava sendo negado, aí que ia representar cada corpo em específico, certo? Era só aquilo ali, a traição de Judas, que eu quero que você entenda, era só o princípio dessa selvageria, das corrupção, dos corpos que estava na divisão de bens. Que a divisão de bens é que significa que cada corpo vai representar ele em específico. Deus ia retirar de toda, né, de todos os seus bens, toda a sua naturalidade, e as pessoas iam ter que se responsabilizar. E sendo que a traição ela vai desconectar um corpo de outro, né? Você traiu, você está desconectado do outro. Aí quando não há traição, tem harmonia de corpo, eu tenho harmonização. Eu estou me permitindo, estou fazendo isso. Traição, está negando o outro. Porque até então a sua consciência é a consciência sua, a consciência dele é a consciência dele. Aí se você está querendo convencer a pessoa com a falsidade, você está sendo negada, você está negando o seu relacionamento social. Você tem consciência, mas ele não vai ter consciência, porque ele está habitado
Então, é negação, você está desconectando do corpo do outro, certo? Você está negando ele, entenda isso. E de outra forma, podemos conhecer que o sexo por si só, ele não gera complexidade, pois a liberdade de um corpo é o direito de outro corpo, né. Você está fazendo sexo com a pessoa, você se permite, né, tudo bem, tudo liberdade, graça, né, de uma certa forma, se permitir nessa ideia. Lembrando que uma coisa, o pecado ele entra pela mulher, ele sai pela mulher, certo? Por que que ele entra? Quando nós absorvemos alguma ideia de dentro da sociedade negada, né, pode ser de um outro relacionamento onde você está relacionando a sua namorada, a sua esposa, né, o seu filho, a sua mãe. Aí ele entra de uma forma negada, então ele tem que sair de uma forma negada. Então, você se toma consciência de tudo para você entender que alguém pode estar negando você de uma certa forma, não relacionando a consciência dele. Aí ele entra de uma forma, né, ele entra pelo corpo e sai pelo corpo. Ele entra pela mulher e sai pela mulher, certo? Até que tudo fica tudo purificado, tudo bonitinho, ele vai fazendo esses processos, essas mediação sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então, quando todo mundo deixar essas falsidades embora, então nós vamos poder relacionar coisas boas dentro da sociedade. Vamos pegar uma outra parte de um outro contexto, ao finalzinho, vamos para a gente falar a expressão livre. Vamos ler ela incompleta, depois vamos voltar com a expressão livre. Expressão livre são aquilo que tem dentro da sociedade sobre com essa consciência, fazendo essa mediação. É muito importante isso. Quando não há consentimento de ambos, ele se transforma em espiritualidade. Ou seja, né, um ou outro está negando, não tem consentimento. Esta trais Porém, quando não há consentimento de ambos, ele se transforma em espiritualidade. Esta traição é de possessão, aonde um corpo que quer controlar a emoção do outro, quando ele mesmo nega o sexo para o seu mentor, para dizer quem ele é dentro da sua sociedade. E sendo que o pior é quando o mentor de corpo começa a mentir. Com isto, ele vai disputar sexo e dinheiro. Isto explica que o relacionamento sexual é apenas um desejo de possuir algo ou alguém e nada mais. E de forma que o desejo não é a conclusão de nossas realidades, e sim uma negação de nossa própria emoção quando não tem harmonia de corpo. Desejo não é a conclusão de nossa realidade. Você já viu que muito desejo, ele é uma espiritualidade, ele não é uma realidade? Se ele não é uma realidade, ele não é amor. Porque o desejo que é verdadeiro, o desejo verdadeiro são quando é amor, é corpos conectados, emoção com um, com emoção com o outro, você não está negando o seu relacionamento social, o seu relacionamento social não está negando você, então é realidade, os seus objetivos estão sendo concretizados no corpo. Você está vendo aquela possibilidade clara de as coisas se expandir de uma forma imensa, clara, bonita, clareza, e tudo fica bem. Vamos lá para a expressão livre. Porém, quando não há consentimento de ambos, ele se transforma em espiritualidade. Eu não dei consciência para a minha mãe, não dei consciência para o meu irmão, não dei consciência para a minha esposa, então ele se transforma em espiritualidade, porque eu não estou trazendo para ele uma ideia boa. Esta traição é de possessão, aonde o corpo quer controlar a emoção do outro, quando ele mesmo nega o seu sexo para o seu mentor, para dizer quem ele é dentro da sociedade. Por que negar o seu sexo? Isso, quando a pessoa, por exemplo, vamos falar isso abertamente, diretamente no sexo. Por exemplo, às vezes eu gosto de uma pessoa, mas eu vou dizer para ela não. Para que ela fique, para que a minha consciência do corpo interior negue aquele corpo. Mas entenda que é um jogo de emoção. De uma certa forma, eu estou querendo criar uma atração, né, sobre aquilo que ela
possa estar perdendo, por exemplo. Mas aí, entenda, nesse meio jogo, alguém que está relacionando mal à sua consciência do corpo interior, alguém vai ficar perdendo. Porque, de certa forma, você está trabalhando a sua expressão e é aquilo que vai dar realidade para você. Se você está falsificando, negando o seu corpo interior e está negando o seu relacionamento social, aquilo geralmente no futuro vai gerar uma complexidade. Existe trabalho social, né, sobre essa consciência interior e dos atos conscientes, mover isso de uma forma consciente, né, uma forma respeitosa, mas isso é uma delicadeza, porque, de certa forma, é um risco que a gente tem que correr, muitas das vezes, e que muitas das vezes pode gerar atos consequentes, ok? Então entenda isso. Sendo que o pior é quando deixa eu ver se eu estou deixando algum contexto para fora para trás. Porém, quando não vamos voltar tudo de novo. Porém, quando não há conscientização de ambos, ele se transforma em espiritualidade. Esta traição é uma possessão onde o corpo quer controlar a emoção do outro, quando ele mesmo nega o seu sexo para o seu mentor, para dizer quem ele é dentro da sociedade. Quando a gente falamos negar o seu sexo, significa que, às vezes, nega os seus verdadeiros sentimentos. Da mesma forma, para criar uma contradição entre uma coisa e outra, para criar uma lei da atração, né? Ação, reação, atração, né? Desses ideias, esses idealismos. Sendo que o pior é quando o mentor de corpo começa a mentir isto. Com isto ele vai disputar sexo e dinheiro, né. Mentir para disputar sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro é igual aquela o princípio que eu estava tendo dito, né, você nega a sua sexualidade para a pessoa que você ama, né, a sua sentimento verdadeiro, aquilo que poderia ser uma realidade para você e para ela, para quê? Para que você criar uma atração, uma lei de uma atração, ou para você, manipular, para você ter benefícios sobre o poder econômico. Existe várias possibilidades de você estar negando, essa sexo e dinheiro para manipular a emoção daqueles que não têm consciência sobre a sua consciência, que poderia ser uma consciência interior, poderia dar uma coisa positiva, real, e que não é real. É que você está querendo criar uma ideia emocional negada por você mesmo e para que o outro também fique negado, de uma certa forma, para criar uma lei da atração. Isto explica que o relacionamento sexual é apenas um desejo de possuir algo ou alguém dentro, algo ou alguém e nada mais, né, um desejo. Desejo, ele é espiritualidade. Se é desejo, não tem realidade, entende isso? Se é desejo, não tem realidade. Desejo não tem realidade. Até que eu possa, conscientizar o meu relacionamento sobre aqueles meus sentimentos, e sendo aquilo verdadeira e os 2 permitiu no mesmo espaço de tempo, aí nós podemos aplicar aquele contexto que nós estamos dizendo aqui no finalzinho, ó. E de outra forma, podemos conhecer que o sexo por si só, ele não gera complexidade, pois a liberdade de um corpo é o direito do outro corpo. Se ele está negando, ele vai perder o direito. Se ele está negando seus verdadeiros sentimentos, desejando uma coisa, está negando, então ele vai perder o direito da harmonia de outro corpo, de uma certa forma. Ele pode ter o sexo, mas não vai ter a realidade desse sexo, não vai ter harmonia, não vai ter o amor, não vai ter nada que possa, realmente trazer um chão para ele, uma realidade desses 2 relacionamentos que estão se encontrando pela harmonia de corpo, que sendo que nesse caso eu estou dizendo que um nega um, o outro fica negado. O outro, né, de uma certa forma nega, o outro também fica negado. De uma certa forma, cria essa lei, essa tração sobre ação e reação. E de forma que o desejo não é a conclusão de nossa realidade, e sim uma negação de nossa própria emoção quando não tem harmonia de corpo. Harmonia de corpo é conscientização para um e conscientização para outro, ok? Muito perfeito tudo que está sendo dito, vocês acompanhem tudo, deixa de ser essa vítima social, ok?
Existe 2 formas de traição. Primeiro, a traição do corpo emocional, aonde a mulher nega a consciência do corpo interior para o seu marido. Esta traição, ela pode vir de uma expressão aonde a esposa nega o seu corpo interior para que o seu marido fique negado. E com este comportamento, os 2 fica negado no corpo. E a outra forma é quando a mulher entrega o seu corpo para outro. Este ideal demonstra uma prática do comportamento expressivo da mulher para com o seu marido, aonde a mulher relaciona uma consciência superior à do que o seu marido para humilhar sobre uma prática alheias de outro corpo. Quando a mulher chega a entregar o seu corpo para outro, ela está querendo demonstrar alguma coisa socialmente, criar uma ideia para criar a atração sobre ação e reação. Da mesma forma, antigamente era um desejo, esse desejo negado, que já começa a negar, ele já está começando a dar vida para ele. E como é que ele vai começar a dar vida? Criando outras espiritualidades, outras realidades para o seu corpo, criando outros tipos de comportamento para que, de uma certa forma, o marido fica negado de todas as formas, né. Quando ela chega a fazer isso para que o seu marido fica negado de outra forma, ela já está começando a criar uma espiritualidade para ela, está criando querendo andar com as suas pernas, né, de uma certa forma. Existe várias possibilidades, né. E também existe, por exemplo, a mulher ou o marido não está satisfeito dentro de um relacionamento, aí então eles entenderam que eles têm que seguir caminho diferente, então eles interrompem o laço ali e segue seus caminhos diferentes. Entenda que a realidade da mulher, ela de ser livre, é a realidade do homem de ser livre, ela continua com as nossas consciência interior. Não, né, estou cansado de uma certa forma, não é o que eu queria, não é o que eu pensei, vamos interromper, porque eu não tô tendo harmonia. Então isso também é uma realidade, é uma sinceridade, você interromper um laço para você dar continuidade em outras coisas, para que você possa realmente não ficar negado para outro relacionamento. Mas aí o que que eu quero que vocês entendam, quando tem esse relacionamento entre 3 pessoas, aí já começa a ganhar complexidade, certo? Enquanto ele está se entendendo entre 2, né, interrompendo o laço ou formando aliança ou interrompendo essa aliança, ainda assim pode ser uma realidade de eu estar entendendo o que é bom para mim, que é a minha consciência interior, de eu estar trabalhando isso para que eu ainda possa continuar sendo feliz dentro dessa vida ainda, ou a minha esposa pode estar sendo feliz dentro dessa vida ainda, ou o namorado pode estar sendo feliz dentro dessa vida ainda, ou, né, de certa forma, é dessa forma. Não existe quando trata de relacionamento, a gente está sendo sincero, a gente pode colocar, quebrar essa aliança para a gente formalizar ela de uma forma que todo mundo fique feliz. Porque não adianta você insistir dentro de um relacionamento onde ambos estão tristes, não estão praticando os seus verdadeiros, consciência interior, não está dando vida para a sua consciência interior, você está triste dentro do relacionamento, entende? Existe várias complexidades, vocês compreendam isso de todas as formas e deixe de ser essa vítima social, ok? Né, vamos dar continuidade no próximo blog, e para a gente possa entender tudo que está sendo dito, ok? Vou fazer a 69ª e sendo a 13ª da postura política e cumplicidade. Acompanhe no próximo blog, para que a gente possamos formalizar tudo com mais precisão, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.
Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.